Glória a Deus, Deus ele é bom o tempo todo. Abrem comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, no versículo 21. Obrigado, Ministério do Louvor. Deus abençoe. Meus irmãos, mais um ano está acabando. Nós já estamos aí, falta 13, 14 dias para o fim do ano. E muitas coisas elas acontecem na nossa vida durante um ano. Durante um dia, durante um mês, uma semana. Tantas vezes nós fazemos planos e esses planos eles mudam no meio do caminho. Nós temos as nossas próprias vontades, nós desejamos muitas coisas ministerialmente, profissionalmente. E quando chega no final do ano, normalmente a gente começa a pensar tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós queremos viver. Nós começamos a planejar um novo ano, a sonhar novas coisas. Ministerialmente, você quer que seu ministério ele venha a crescer, mais vidas venham se a chegar. Profissionalmente, você deseja expandir os seus negócios, você deseja subir de cargo na sua empresa, na sua família. Nós temos muitos planos, nós temos muitos sonhos. E nós temos muitas vontades daquilo que nós queremos e daquilo que nós não queremos. E quantos aqui já fizeram planos para o ano de 2024? Levanta a mão. Eu já comecei a fazer os meus planos de 2024, a pensar, a planejar. E eu costumo perguntar a Deus, primeiro, Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? Quais são os planos do Senhor para a minha vida, nesse novo ano que está vindo? Porque o homem, ele tem muitos planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. O homem, ele tem muitas vontades. É um desejo de trocar o carro, de comprar uma moto nova. São muitas vontades, são muitos desejos. Mas eu pergunto para você, meu irmão, aonde estão os planos de Deus na sua vida? Aonde está a vontade de Deus na sua vida? Você já perguntou para Deus qual é a vontade dEle para a sua vida no ano de 2024? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, o que o Senhor deseja para a minha vida nesse novo ano? Senhor, o que eu fiz nesse ano de 2023 que não agradou ao Senhor? Ou o que eu fiz que agradou ao Senhor e que o Senhor deseja que eu venha fazer ainda mais para Ti? Quais são os seus planos para a minha empresa? Quais são os seus planos para o meu trabalho? Para a minha família? Para o meu ministério? O que o Senhor está desejando da minha vida nesse novo tempo, Deus? Ah, Jonathan, mas é o que a palavra de Deus fala, né? A gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, a gente tem que pensar no dia de hoje, não ficar ansioso pelas coisas que estão vindo. A palavra de Deus, ela nos diz isso, mas a palavra de Deus, ela não nos impede de sonhar. A palavra de Deus, ela não nos impede de buscar conhecer a vontade de Deus, os propósitos dEle para as nossas vidas, e termos uma revelação através dEle para nós. Porque, como eu falei para vocês, muitos são os nossos planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. E quando nós vivemos na vontade de Deus, algo sobrenatural acontece sobre as nossas vidas. Há um poder sobrenatural do Senhor. E o tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração é viva no centro da vontade de Deus. E aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 21, diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres.
Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Aqui Jesus ele está terminando o sermão dele do monte. E Jesus ele vem com essa palavra. Ele vem com essa varada sobre a vida daquelas pessoas, aquelas multidões que estavam ali com ele. Falando para elas: não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no reino dos céus. Existe um princípio aqui de Deus, e nós precisamos entender esse princípio. Tantas vezes nós falamos que nós somos cristãos, que nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus, mas nós não nos posicionamos em um lugar da vontade de Deus. Existe a vontade de Deus, que ela é permissiva sobre as nossas vidas, e existe o centro da vontade de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus, que ela é permissiva sobre nós, é aquela vontade que nós temos, é uma vontade própria, e eu chego até o Pai e fico falando: Pai, eu quero, um exemplo, eu quero ter um carro, Pai. Eu quero ter um carro, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro, mas eu tenho 17 anos. E Deus, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro, eu já tenho dinheiro, porque eu trabalho há muito tempo, eu já tenho dinheiro para comprar um carro, ou então meu pai, ele pode me dar um carro, e eu quero ter esse carro, e esse jovem, ele fica nessa necessidade dele querer aquele carro, mas ele não tem ali uma carteira, algo que permite com que ele dirija aquele carro. E essa vontade, esse desejo, aquele jovem, ele vê tudo aquilo que está cooperando ao favor dele ter o dinheiro, dele poder comprar um carro, e ele vai lá e compra aquele carro, e ele fala assim: foi da vontade de Deus que eu comprasse esse carro. É uma vontade permissiva. Deus, ele nos dá essa oportunidade de nós escolhermos aquilo que nós queremos. E conforme aquilo que nós escolhemos, essa vontade, ela pode ser a permissiva de Deus sobre as nossas vidas. Um exemplo claro é o exemplo de Davi. Chegou a época da guerra e era para Davi ele estar onde? Guerreando. Era para Davi ele estar na guerra, porém Davi ele não foi para a guerra. Davi ele quis ficar no palácio dele descansando. Era pecado Davi ele estar ali naquele momento descansando? Não, a Bíblia ela não fala que era pecado. A Bíblia ela não fala que era errado ele estar ali naquele tempo descansando, no palácio dele. Era uma vontade permissiva de Deus ali sobre a vida de Davi, uma escolha dele, se ele queria ir para a guerra ou não. E ele decidiu ficar no palácio. Ele decidiu ficar ali descansando enquanto o exército dele estava lá na guerra, guerreando contra os filisteus. Porém, essa vontade permissiva, ela nos faz correr um grande risco nas nossas vidas. E não é algo que vem de nós, não é algo que vem de Deus para as nossas vidas, mas é algo que vem de nós mesmos, de escolhermos viver nessa vontade. Quando nós vivemos numa vontade permissiva, onde a nossa vontade ela é prioridade, e não a vontade de Deus, ela é uma prioridade sobre as nossas vidas, nós corremos um grande risco de ficarmos beirando ali, em cima do muro, vivendo a vontade de Deus e vivendo a vontade do mundo. Estando junto com Deus, mas em vários momentos eu estou ali quase capengando para poder cair numa vontade do mundo. E foi isso que aconteceu com Davi. Aquela vontade nele gerou o quê? Ele está descansando no quarto dele, ele viu lá a Betseba, ele desejou ela, chamou os empregados, mandou chamar ela, teve relacionamento com ela,
ele pecou e ele cometeu um pecado. Porque naquele momento, ele escolheu viver debaixo da vontade dele. Não era para ele estar ali. E muitas vezes nós escolhemos viver neste lugar onde nós queremos viver a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. E esse lugar muitas vezes não diz que é um lugar de pecado nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Viver a sua vontade, se ela não for contra os princípios de Deus, não é um pecado. Você pode querer conquistar muitas coisas, você pode desejar muitas coisas, mas se desagrada a Deus, se vai contra os princípios dEle, contra os mandamentos dEle, isso pode gerar um pecado. Vocês já assistiram Discovery Channel? Quando está ali aquela manada, as zebras ali todas reunidas, e o leão, ele está ali ao redor, ele está procurando um animal que está ali meio que desgarrado do grupo, que está ali vivendo na beirada, que não está ali no meio junto com aquelas outras zebras. E aquele leão, ele procura atacar aquela que está sozinha. Ele procura atacar aquela que está sozinha. E ele vai e tenta atacar aquela zebra. E tantas vezes ele consegue. Por quê? Porque ela não está vivendo ali no centro. Quando ela está no centro, ela tem uma grande possibilidade dela conseguir fugir daquele leão. Por quê? Porque ele vai tentar atacar primeiro aquelas que estão na beirada. E esse é um grande exemplo para as nossas vidas, em querer viver no centro da vontade de Deus, em não querer viver uma vontade permissiva que a gente decide viver por nós mesmos, e nós vivemos fora do centro da vontade de Deus. Um outro exemplo para nós é o exemplo de Pedro. Pedro, ele foi ali, Jesus chegou para ele estava pescando, e Jesus falou: Pedro, olha, você não vai ser mais esse tipo de pescador de peixe, vem que eu vou fazer você pescador de homens. Então Pedro, ele começa a seguir a Jesus Cristo, e aonde Jesus ia, durante aqueles 3 anos, ele estava junto com Jesus. E ele estava junto e caminhando com Jesus Cristo, aprendendo de Jesus. Só que o mestre foi preso, foi crucificado, morreu. Pedro negou Jesus. Jesus, ele ressuscitou. Porém, Pedro, ele decidiu o quê? Voltar a pescar. Era uma vontade permissiva. Não era pecado Pedro ele querer voltar a pescar. Ele estava pensando em sustentar, ele tinha uma esposa, ele estava pensando em sustentar a esposa dele. E ele volta para aquele lugar da onde Jesus Cristo tirou ele. E Jesus, ele vem mais uma vez, chama Pedro, exorta ele, fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E ali Pedro, então, Jesus falou para ele: fiquem em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto, e vocês serão cheios do Espírito Santo. Pedro, ele se arrependeu, e ele voltou, e ele se posicionou em um lugar do centro da vontade de Deus para a vida dele. Porque quando veio o Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos ali em Atos 2, quem estava lá? Pedro. Pedro estava lá. E Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira pregação quem fez? Pedro. E quando Pedro, ele pregou ali, ele compartilhou as boas novas do Evangelho, mais 5.000 pessoas ali aceitaram a Jesus Cristo, se renderam diante de Jesus. Por quê? Porque Pedro, ele estava vivendo no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, viver fora do centro da vontade de Deus, nos nossos próprios desejos. Quando a gente olha para a vida de Pedro, aquela noite ele passou a noite inteira pescando e ele não pegou nada. Não pegou um peixinho.
um lambari, nada. Mas quando Pedro, ele se posiciona na vontade de Deus, naquilo que Deus ele estava desejando para a vida dele, que Jesus falou para ele: Pedro, você não é mais pescador de peixe, mas sim pescadores de homens. Pedro, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, e 5.000 pessoas, elas aceitam a Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo através da vida de Pedro. Nós conseguimos entender aqui, irmãos, o que é viver uma vontade permissiva, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas o que é o viver no centro da vontade de Deus. Pedro, ele foi um grande homem de Deus. Por onde ele caminhava, os milagres aconteciam. Os milagres aconteciam, os milagres acompanhavam o ministério dele. Grandes coisas, por quê? Porque ele estava vivendo no centro da vontade de Deus. E em nome de Jesus Cristo, nesse ano de 2024, é um ano que nós vamos viver no centro da vontade de Deus. Nós não vamos viver uma vontade permissiva, o meu próprio desejo, a minha própria vontade, mas eu escolho viver a vontade de Deus e me posicionar no centro da vontade dEle, e eu vou ver os milagres acontecendo, as vidas se rendendo, vidas sendo libertas, sendo alcançados, os frutos na minha casa, os frutos no meu trabalho, porque eu estou seguindo aquilo que Deus ele deseja para a minha vida. E é isso que Deus ele deseja para a sua vida, meu irmão. É isso que Deus ele está desejando de nós. Porque quando nós lemos lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O que é a nossa vontade comparada à vontade de Deus? Nós somos limitados. O nosso poder ele é limitado, mas o poder de Deus ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Deus ele faz muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem mesmo chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus fazem a vontade de Deus. Aqueles que amam a Deus se rendem diante dele e falam: Senhor, eu quero viver a tua vontade. Senhor, eu quero viver nesse lugar onde o Senhor é o centro, que o Senhor que faz tudo, que se o Senhor não estiver comigo, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Eu tenho aprendido e tenho buscado a viver neste lugar. Compartilho com a minha esposa, falo: amor, se Deus não estiver com a gente agora vai dar ruim o negócio. Não vai dar certo não. Aí ela fala: mas você tem certeza que Deus está? Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio aqui. Porque se Ele não estiver, não dá certo, irmãos. Se Ele não estiver, não dá certo. E Deus, Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade dEle para que se cumprir na sua vida. Amém? Abre comigo em Lucas capítulo 6, no versículo 46. Lucas 6, capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem, ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, e suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída.
Jesus exortando, mais uma vez, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu digo? E Jesus, ele começa a explicar como são aqueles que ouvem a mensagem e colocam ela em prática. Que ouvem a mensagem e são obedientes. Obediência, ela é o princípio fundamental de vivermos a vontade de Deus. Se nós não temos obediência, se nós não obedecemos aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, nós não vivemos a vontade de Deus. Porque aqui tem palavras de vida eterna. Aqui tem os ensinamentos do Senhor. É o manual da nossa vida, daquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós não podemos fazer. Essa palavra, sem a revelação do Espírito Santo, ela mata. Mas quando ela é revelada pelo Espírito, ela vivifica, ela nos traz vida. E quem ouve a mensagem do Senhor e coloca ela em prática e obedece essa mensagem, é como aquele que construiu a sua casa na rocha. Construiu a sua casa na rocha. Veio a tempestade, veio a luta, veio ali, inundou aquele lugar, porém aquela casa ela não foi destruída. Por quê? Porque ela está alicerçada na rocha. Ela está construída sobre a rocha. E nas nossas vidas nós precisamos sermos obedientes ao Senhor. Nós precisamos nos submeter a Ele, ouvir a mensagem e colocar ela em prática. Porque viver no centro da vontade de Deus não nos priva de termos lutas, não nos priva de termos dificuldades. Mas viver no centro da vontade de Deus é passar pelas dificuldades, é estar no meio das lutas e sabendo que você tem um Deus Todo-Poderoso que está com você. Porque esse não é um evangelho cor-de-rosa que vai falar para você assim, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Entrega a sua vida para Jesus hoje, sua vida vai transformar. Você está devendo, amanhã suas contas vai aparecer tudo paga. Fique em paz. O negócio vai dar certo. Você está passando por luta, por dificuldade com o seu filho, aceita Jesus hoje. Ele vai aparecer transformado. Ele vai parar de beber hoje mesmo, a partir do momento que você dizer sim. Ele vai parar de beber, ele vai parar de usar drogas, a partir desse momento que você falar sim para o Senhor. Não é um evangelho cor-de-rosa. Existe um processo. Existem as lutas e as dificuldades. Jesus, ele falou, Pai, no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, nós podemos sofrer as lutas, nós podemos sofrer as dificuldades. Mas eu olho para os montes e eu sei de onde vem o meu socorro vem do Senhor. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não sou atingido, porque o Senhor, Ele está comigo. O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. E luta vem, meus irmãos. E as lutas, elas vão apertar ainda mais. E nós vamos ser perseguidos, e glória a Deus por isso. Porque felizes aqueles que são perseguidos pelo Evangelho de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Felizes aqueles que são perseguidos. E quando vem a provação nas nossas vidas? Igual aconteceu com Jó. O Senhor, Ele permitiu com que Satanás viesse até a terra, tirasse ali os filhos de Jó, destruísse a casa dele, matasse todos os rebanhos dele, e Jó, ele foi provado. Jó, ele sofreu ali um tempo de provação. Ele tinha feridas por todo o corpo dele, mas Jó, ele não negou o Senhor. Jó, ele permaneceu firme. Jó, ele não desistiu de Deus, e ele não blasfemou contra Deus, mas ele continuou sendo obediente, ele continuou sendo íntegro, ele continuou se rendendo diante do Senhor, e Deus restaurou 7 vezes mais sobre a vida de Jó. Se você está passando por um momento de dificuldade, olhe para o Senhor.
Se você está passando por um momento difícil na sua vida, se posicione no centro da vontade de Deus. Pergunte para Ele: Deus, aonde eu preciso ser obediente? O que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender, Senhor, para viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade? Tá bom, Senhor, eu me arrependo. Eu viro as costas para o pecado e eu me posiciono nesse lugar, no centro da Tua vontade, porque o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida de nós. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: em tempos de luta, confie no Senhor. Abre comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 46. Diz assim: quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus tem relacionamento com Jesus Cristo. Quem faz a vontade de Deus tem intimidade com Jesus. Nós fomos feitos, criados para termos intimidade com Deus. Desde o princípio, quando Deus ele fez Adão ali no jardim, o Senhor ele vinha, ele tinha com Adão ali todo final de tarde. Ele conversava com Adão, ele queria ter relacionamento com o homem, com aquele que ele tinha criado. Mas por conta do pecado, ele foi separado de Deus. E Deus, Ele deseja ter relacionamento comigo, Deus deseja ter relacionamento com você, Ele deseja ter intimidade com você. Nós não podemos ficar querendo terceirizar o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. O que é terceirizar o meu relacionamento com Deus? Eu venho no culto dia de domingo, eu escuto aquilo que o pastor ele está pregando, eu vou para minha casa e eu passo a semana toda sem falar com Jesus. Não abro a minha Bíblia, não oro, não faço um jejum, não busco o Senhor. Aí no outro domingo eu venho de novo, e eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu quero ter intimidade com Ele. Mas aí eu passo toda semana de novo, o mesmo processo. E eu estou tentando terceirizar o meu relacionamento com o Senhor. Viver dependendo de homens para poder me achegar até a Deus. Quando Jesus Cristo, Ele pagou o preço na cruz e nós podemos com fé e com ousadia, através do sacrifício dEle, nos achegar no santíssimo lugar, aonde a presença de Deus está, entrar para o meu quarto em secreto, fechar a porta em secreto e orar ao meu Pai em secreto e Ele vai me recompensar. É esse o relacionamento que Deus ele está desejando das nossas vidas. Uma vida de oração, meus irmãos. Não tem como eu ter um relacionamento, intimidade com Jesus, se eu não falo com Ele. Imagina você com seu cônjuge. Se eu ficar sem falar com minha esposa durante um dia, que relacionamento que é esse? Se eu conversar com ela, compartilhar das alegrias, compartilhar das dificuldades, compartilhar o meu dia a dia, chegar do trabalho e falar: olha amor, lá no meu trabalho foi isso, aconteceu isso e aquilo, como foi seu dia, você está bem, o que você precisa? É um relacionamento. No momento que eu entro para dentro do meu quarto, que eu falo com o meu Pai em secreto, eu estou tendo relacionamento com Ele, eu estou tendo intimidade com Ele, eu escuto a voz dEle, através da palavra. Por isso a importância de você fazer o seu devocional, você acordar pela manhã em algum momento do seu dia. A maioria das pessoas lê a Bíblia de manhã,
Mas talvez você não possa ler a Bíblia de manhã, ler durante o almoço, mas não pode ler no almoço. Ler no jantar, mas não consigo ler no jantar. Mas espera aí, para mexer no celular você tem tempo, mas para ler a Bíblia você não tem? É prioridade. Relacionamento tem a ver com prioridade. Porque se eu não tenho prioridade no meu relacionamento, eu não consigo sustentar ele. E o meu relacionamento com Jesus Cristo é totalmente sustentado por Ele. Por Ele. E é por isso que eu busco a Ele. Que eu desejo conhecer mais dEle. Uma pergunta que tem estado no meu coração nos últimos tempos é: Senhor, qual parte do Senhor que eu ainda não conheci? Qual parte do Senhor, daquilo do seu caráter, daquilo que o Senhor quer fazer, o que eu ainda não conheço, Deus, porque eu quero conhecer. Me leva a esse lugar de intimidade, me leva a esse lugar de relacionamento com o Senhor. Que em nome de Jesus, possamos colocar em prática essa palavra, possamos meditar dessa palavra do Senhor de dia e de noite, fazer o nosso devocional, ter o nosso momento de oração com Deus, fazer jejum, irmãos, matar a vontade da carne. Jejum não mata. Não mata você, né? A carne, ela mortifica. Mas o Espírito, ele vivifica. Não é você tirar uma refeição por dia que você vai morrer, não, irmão. Jesus, ele ficou 40 dias. Ele fez jejum. Ah, mas aí era Jesus, né? Aí é diferente o negócio. Mas Jesus, ele falou assim, ele espera com que a gente jejue, porque ele falou: quando vocês jejuarem, então ele espera uma posição nossa, para estarmos alinhados no centro da vontade dele e termos relacionamento com ele. Amém? Abrem comigo aí em Mateus mesmo, capítulo 21. Versículo 28. Mateus capítulo 21, versículo 28 diz assim: Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. E o pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, Senhor, mas depois não foi. E qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Então Jesus aqui, ele faz uma pergunta aos seus discípulos e ele fala: o que vocês acham disso? Certo homem tinha uma vinha e falou com o filho mais velho: filho, vá trabalhar. E o filho mais velho falou: não vou. Mas depois ele mudou de ideia e foi. E ele fez a mesma pergunta para o mais novo: filho, vai trabalhar na vinha. E o filho mais novo falou: tá bom, eu vou. Mas depois ele não foi. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, de início, nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a nos posicionar neste lugar do centro da vontade do Pai, e a gente fala: Pai, tudo bem, eis-me aqui, usa-me, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Mas vem as lutas, vem as dificuldades, a gente começa a sonhar e a gente começa a prosperar, a gente começa a querer viver só a nossa própria vontade, e a gente não faz nada daquilo que Deus pediu para a gente fazer. E a gente desiste de fazer aquilo que o Pai tinha pedido para fazer. Ou tantas vezes a gente fala para o Pai: eu não vou,
Eu não quero. Eu quero viver a minha própria vontade. Eu quero viver os meus próprios desejos. Eu não quero me posicionar no centro da tua vontade. Mas se você estiver disposto a se arrepender e a voltar para o Senhor mais uma vez e ir e cumprir com a vontade dEle, Ele te aceita. Você vai colher as consequências dos pecados, das atitudes que você tomou. Quantas vezes é um investimento errado que você faz, que o Senhor estava falando para você, não faz esse investimento. E o Senhor estava dando todos os sinais para que você não fizesse o investimento. Aí você vai lá de teimoso e faz o investimento. E aquele investimento que você fez começa a dar errado. Dor de cabeça, só problema, nada dá certo, nada vai para frente e você começa a ficar desesperado, aquilo começa a tirar a sua paz. E se você não clama por misericórdia ao Senhor, se arrepende e volta de novo para Ele, você vai vivendo aquela vida e aquilo vai roubando a sua fé, vai te tirando a paz e você vai desistindo dos caminhos do Senhor. Jesus, em um momento, ele estava passando por luta. Ali no Getsêmani. Ele estava suando gotas de sangue. Ele estava aflito porque ele sabia aquilo que ele iria passar. E ele falou para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós precisamos saber renunciar muitas vezes às nossas próprias vontades, os nossos desejos, para vivermos a vontade do Pai, para cumprirmos com o propósito dEle. O que vale mais para você? O que vale mais na sua vida? Fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Por mais que você tenha que renunciar a muitas coisas, Jesus, ele se despiu da glória dele. Se tornou semelhante a homens, se tornou servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E ele falou: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E o que você está disposto a fazer para viver a vontade do Pai? Quero estar chamando o ministério de louvor. E abre comigo em João capítulo 4. Versículo 34. O Senhor tem o melhor para você, amém? E eu creio que em nome de Jesus, esse ano de 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. O melhor ano das nossas vidas. Se nós escolhermos viver no centro da vontade de Deus. E aqui em João capítulo 4, versículo 34, diz assim, vamos ler a partir do versículo 32. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Versículo 34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Esse era o prazer de Jesus. Era o que satisfazia Jesus Cristo. No ministério dele, tantas vezes, Jesus ele se retirava e ele ia para lugares isolados a fim dele orar e ter relacionamento com o Pai. E ele era obediente a Deus e ele ensinava o povo. E os milagres aconteciam, porque Jesus, ele estava vivendo o centro da vontade do Pai. Em certo momento, aqueles discípulos chegam trazendo comida e falando: Jesus, come algo.
E Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Que essa seja a satisfação das nossas vidas. Que esse seja o maior desejo dos nossos corações, em vivermos a vontade de Deus, em cumprirmos com o propósito dEle, em estarmos posicionados neste lugar do centro da vontade dEle e vivermos o melhor dessa terra. E vivemos o melhor dessa terra. E Jesus, Ele está falando: olhe para os campos. Os campos, eles estão brancos. Os campos, eles estão prontos. Olhem para os campos, meus irmãos. A seara está pronta. As vidas, elas estão precisando de Jesus Cristo. Elas estão precisando conhecer essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Elas estão precisando ser libertas das drogas, do álcool, da prostituição. E quem tem o remédio? A quem o Senhor confiou essa palavra? A quem o Senhor confiou essa mensagem? Qual que é a vontade de Deus para esses tempos? Que vidas sejam salvas. Porque Jesus, Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar, e veio para dar vida, e vida com abundância. E é isso que Deus, Ele está desejando das nossas vidas. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O Evangelho, ele precisa ser anunciado, precisa ser declarado de cima dos telhados. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é o libertador, Jesus Cristo é quem pode tirar essa aflição do seu coração. Ele dá a paz que excede todo entendimento, não a paz que o mundo dá. E a vontade do Pai, ela foi feita. Jesus cumpriu com aquilo que o Pai desejava que Ele fizesse. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o que o Senhor, Ele está desejando de nós, Igreja Apostólica Ágape, é que sejamos obedientes a Ele. É que a gente venha pregar a palavra de Deus, anunciar nos quatro cantos dessa terra que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós vamos viver o sobrenatural de Deus nesse próximo ano. Aquilo que a gente já vem construindo nesse tempo, nesse ano, vai ser feito muito mais ainda para o Senhor. Novos lugares nós vamos colher aonde a gente não plantou, aonde grandes homens de Deus, mulheres de Deus passaram anunciando o Evangelho, e eles não viram ali naquele momento o fruto sendo colhido. Nós vamos chegar colhendo nesse lugar, porque nós somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus para irmos pelo mundo e pregarmos o Evangelho. É Borba, é Picos, é Portugal, é a África, é a Europa, é a Ásia. Aonde o Senhor nos enviar, nós iremos na autoridade, no poder do nome dEle, porque a nossa comida, ela consiste em fazer a vontade daquele que nos enviou. E o Pai, Ele já nos enviou.